Ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. O mundo é hoje mais desigual do que em qualquer momento da história desde 1940, segundo a Organização das Nações Unidas. E no Brasil não é diferente. A desigualdade aqui continua a ocupar os primeiros lugares no ranking mundial. O Brasil está no 9º lugar entre os países mais desiguais do mundo. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles é o objetivo do desenvolvimento sustentável. Quais leis brasileiras podem ajudar a distribuir a renda e igualar oportunidades? Tudo isso é assunto para o Preservar Lei. O crescimento econômico não pode ser alcançado enquanto existir um abismo social dentro de um mesmo país. A redução das desigualdades é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável e o Brasil é um caso preocupante. Somos o 9º país mais desigual do mundo. A nossa Constituição já previa como um dos objetivos fundamentais da nação reduzir as desigualdades sociais e regionais. Mas foi com programas de transferência direta de renda, como Bolsa Família, que conseguimos diminuir drasticamente a diferença entre ricos e pobres. E durante a pandemia do coronavírus, o auxílio emergencial evitou a volta de milhões de pessoas à pobreza extrema. Isso evidencia como um programa de renda básica tem a capacidade de reduzir a desigualdade social e regional. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Rogério Medeiros, doutor em Sociologia e professor da Universidade Federal de Pernambuco, e com Thaís Nogueira, secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos ao Preservar Lei. E eu já começo perguntando ao doutor Rogério, nesse ranking de países desiguais, o Brasil está atrás até de países como a Botsuana. Quais os fatores contribuem para elevar a desigualdade de um país, doutor Rogério? Obrigado pelo convite para participar desse programa tão interessante. Veja, a desigualdade, na verdade, é um fenômeno bem complexo, né? E é difícil a gente estabelecer um ou poucos critérios, né, na determinação de uma situação tão complexa, mas é muito comum que a gente trate desigualdade quase sempre, principalmente quando a gente está fazendo algum esforço comparativo em termos de desigualdade de renda, né? E quase sempre esses rankings que a gente vê serem noticiados e tudo se referem a esse tipo de desigualdade, né? Vários fatores contribuem, inclusive para a manutenção, o agravamento de uma das facetas da desigualdade, que é essa desigualdade de renda, né? Então, a gente hoje em dia está falando de diversas coisas. A gente está falando sobre o peso dos racismos, a gente está falando sobre a forma como as nossas instituições funcionam e contribuem para a manutenção desse tipo de desigualdade, mas a verdade é que, além da nossa desigualdade de renda, que é, sim, né, uma das mais altas do mundo, né, inclusive no campo em que eu atuo, que é o campo da sociologia, a gente tende a pensar além desse elemento mais visível, que é a desigualdade de renda, né? Então, a desigualdade ela se desdobra em outros tipos, né, de iniquidade, né? A gente tem e costuma pesquisar e investigar muito fortemente como que desigualdades sociais, entre elas a de renda, são transmutadas e transformadas em outros tipos de desigualdade, como, por exemplo, desigualdades educacionais, de acesso à saúde, né, de acesso à moradia digna e assim por diante. E a gente começa a pensar, por exemplo, de que perguntar, né, sobre as desigualdades, o que constitui as desigualdades e o que faz permanecer e agravar a desigualdade, são perguntas que, a depender de como a gente desenha essas perguntas, a gente obtém respostas muito distintas, tá? Então, por exemplo, se a gente, se pensarmos que em determinado período histórico a gente enxergou, né, há não muito tempo atrás, uma redução relativamente significativa de alguns índices de desigualdade. Vemos no período seguinte não só o retorno, né, então, por exemplo, os economistas e especialistas em desigualdade apontam o ano de 2015 como sendo um ano muito significativo, né, do agravamento de uma crise econômica. A gente tende a dizer que, a partir de 2015, as curvas dos principais indicadores de desigualdade voltam a se acentuar num caminho ascendente, né? Mas é muito interessante, né, só para fechar esse argumento, que a gente perceba que a própria desigualdade, dependendo para que extrato da população a gente se volte o nosso olhar,
a gente percebe fenômenos distintos também, né? As desigualdades tendem a ser mais duradouras e mais agravadas nos estratos mais pobres, mais empobrecidos da população, né? Isso é um dos desdobramentos dessa questão tão complexa. E, Thaís, como a gente viu no vídeo, está na Constituição Federal que a redução das desigualdades sociais e regionais é o objetivo do Estado. Mas como isso é implementado na prática? Atualmente, houve, né, a junção de alguns ministérios e se formou o Ministério da Cidadania. Né? Ele, no âmbito nacional, é ele quem gere a política de acesso à renda e outras e diminuição de outras desigualdades. Então, o Estado, por meio da criação desse ministério, atua por meio de políticas públicas para a redução dessas desigualdades. É papel do Estado, em conjunto também com as outras unidades da federação, né? Inclusive, eles formularam um plano nacional para desigualdades regionais, visando esse trabalho conjunto com base no Pacto Federativo. E até 2030, alcançar e sustentar progressivamente o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre é uma meta estabelecida pela Agenda 2030. Por outro lado, o Brasil viu nos últimos anos o número de pessoas desocupadas a longo prazo crescer. Em 2019, a proporção de pessoas há mais de 2 anos procurando emprego foi de mais de 27%. E sem renda, muitas vezes a rua se torna a casa desses desempregados que vivem nas grandes cidades. Um projeto em São Paulo resolveu levar um pouco de cuidado e devolver dignidade a quem vive em situações desumanas. O trabalho do Banho de Gato foi fundado há 4 anos atrás, quando eu ainda morava na Luz, bem pertinho da área da Cracolândia, e ali eu pude ver a real importância do trabalho que é feito até hoje. Bom, o trabalho do Banho de Gato é nada mais que entrega de kits de higiene a pessoas em situação de vulnerabilidade. E o Banho de Gato começou basicamente porque eu fazia viagens, ficava em hotéis a trabalhos, e eu coletava esses produtos de higiene que são entregues nos hotéis, que são os amenities, né? Que até hoje o projeto funciona assim. Então, eu coletando aqueles amenities e morando na Luz, ali eu tive um start de começar a entregar esses kits de higiene a essas pessoas que ali viviam e vivem até hoje, naquela situação que é deprimente, né? Vivem basicamente invisíveis. Quando não são invisíveis, é porque tá tendo algum problema por lá. Então eu comecei a entregar esses kits na intenção de amenizar um pouco a dor dessas pessoas que ali viviam, né? Do jeito que elas viviam, da forma que elas viviam. Então o Banho de Gato ele começou basicamente ali na região da Luz. E 4 anos se passaram e o trabalho não parou, né? O número de entregas foi aumentando, o número de coletas. Só que o Banho de Gato, desde então até o início desse ano, ele era um projeto, ele nunca foi uma ONG. É um projeto, digo que era um projeto que eu tocava, que eu sempre fiz. O que acontece? O trabalho do Banho de Gato ele foi intensificando durante esse tempo. Então nós montamos os pontos de coleta nos bairros de São Paulo. Então toda pessoa que quer doar um sabonete, um shampoo, um condicionador, ela deixa esse produto no ponto de coleta. E aí a gente hoje tem equipe que passa coletando e leva para o nosso centro de apoio. E lá nós fazemos a divisão dos produtos, a montagem desses kits e a entrega desses kits. O Banho de Gato começou com a entrega na rua, porém hoje nós expandimos o trabalho já. Então nós entregamos em centros de acolhida para pessoas em situação de vulnerabilidade, que atende mulheres, homens, mulheres trans, crianças, pessoas de idade, além das entregas nas ruas. O Banho de Gato também tem uma parceria muito forte com o grupo da terceira idade, no qual os kits, hoje as embalagens são feitas de produtos de material que eram de tecidos que iam ser descartados por indústrias têxteis. Então nós reaproveitamos esses tecidos e a terceira idade, que são os nossos amigos da costura, eles fazem esses kits, já que eles, por conta do Covid, não podem sair de casa, eles costuram os kits em casa, né, as embalagens, e eles mandam para o projeto. Então a gente faz a montagem desses produtos hoje dentro desses kits que são feitos de tecidos de reaproveitamento. Além do mais, ela vira uma mini toalha. Então hoje o trabalho do Banho de Gato ele foi se adaptando de acordo com as coisas que eu acredito, né? Que acredito muito na sustentabilidade.
Rogério, níveis altos de desemprego e informalidade são fatores que contribuem para a desigualdade? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Anteriormente eu estava falando de que nas ciências sociais, de modo geral, a gente está particularmente interessado nos processos de reprodução da desigualdade, como que as desigualdades, né, se convertem em outros tipos de iniquidade. Né? Se a gente pensar o desemprego, principalmente como uma condição, né, de vulnerabilidade derivada dessa supressão da renda, quer dizer, a pessoa deixa de ter renda, ela tá sujeita a um tipo de risco e de vulnerabilidade social, pelo fato de estar sem renda, né? A gente deve pensar um pouco além disso, né? Deve pensar, por exemplo, de que em todo o mundo, em todos os países industrializados do mundo, onde se desenvolveu, né, onde a economia se desenvolveu e evoluiu até uma economia de mercado e coisas desse tipo, que o trabalho ele é regulamentado e protegido por um conjunto de leis. Se não é, por exemplo, um trabalhador formalizado, significa também estar desprotegido. E se o desempregado é aquele que está num momento de vulnerabilidade derivada pela supressão da sua renda, o trabalhador informal é aquele que, mesmo empregado, devido à fragilidade, né, dos vínculos que lhe ligam à sua atividade econômica, lhe colocam na posição de iminência de entrar numa situação de vulnerabilidade, ainda agravada, inclusive, por aquilo que pode ocorrer da própria atividade econômica, como acidente de trabalho, e, nesse sentido, ele não está abarcado, ele não está coberto pelo guarda-chuva de leis que regem, né, as relações formais de trabalho. Então, Entendi. Sim, desemprego e informalidade afetam os padrões não só de desigualdade, mas também de pobreza. Né? Sim, e as desigualdades dentro do próprio país também são prioridades da Agenda 2030. No Brasil, por exemplo, o rendimento médio domiciliar per capita em 2019 das regiões Sudeste e Sul era quase o dobro das regiões Norte e Nordeste. Thaís, a diminuição das desigualdades entre as regiões, estados e municípios é tema da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que foi reformulada agora por esse governo federal. Por que essa alteração? Analisando o texto da lei e até mesmo vendo os motivos que levaram a essa alteração, o legislador percebeu que o Brasil, né, dadas as nossas dimensões continentais, cada região e muitas vezes cada estado dentro de uma mesma região, existem processos de desenvolvimento regional diferentes, até por conta da sua própria cultura, né? Então, a maneira como se processa as questões sociais dentro do Rio de Janeiro não vai ser igual ao Amapá. Ao Amapá tampouco vai ser igual a Rondônia, que é dentro da mesma região. Então, a intenção do legislador foi conseguir fazer um plano que respeitasse essas diferenças regionais, socioculturais, socioeconômicas. E o Preservar a Lei faz uma pequena pausa, a gente já volta. O Preservar a Lei está de volta. Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias, é outra meta da Agenda 2030. E a discriminação muitas vezes interfere não só na oferta de oportunidades, mas também nos resultados. Segundo o IBGE, em 2019, as pessoas brancas que trabalhavam no Brasil ganhavam, em média, 69% a mais do que pretos e pardos por hora trabalhada. Thaís, a Constituição Federal proíbe diferenças entre salários em função de sexo, idade, raça ou situação familiar. As leis existentes hoje amparam quem sofre com racismo? Hoje em dia, apesar de nós termos, né, a questão da injúria racial, a lei sobre racismo, a injúria racial é uma questão, tudo bem, é uma questão subjetiva, mas a pessoa só se sente injuriada racialmente porque há todo um sistema de práticas racistas atrás disso. A pessoa
o racismo está tão estruturado na nossa sociedade, ainda mais a brasileira, né, que eu acredito que o brasileiro tem essa dificuldade de se enxergar fruto de uma sociedade violenta, com os diferentes. Foi assim com a colonização dos índios, foi assim com a vinda dos escravos para o Brasil, justamente porque se acreditava que os índios eram preguiçosos, enfim. Existe todo um racismo estruturante na nossa sociedade que faz com que essas pessoas apliquem essa conjuntura em diversos ramos da sociedade. Essa situação em relação às diferenças salariais por cor demonstra que o Brasil, apesar das suas origens, sofre com o chamado racismo estrutural? Sim, eu acho que já estamos em condição, né, de admitir, né, e de reconhecer que o racismo no Brasil é sim estrutural. Seria interessante a gente desdobrar o que significa isso, né? E aí eu vou usar aqui algumas palavras do professor Silvio Almeida, né, que tem um livro que tem sido muito debatido, Racismo Estrutural, e tem sido muito importante para esse debate. Por que a gente fala que o racismo é estrutural, né? Significa, na verdade, que o racismo, seja como ação, como comportamento, seja como atitude, como disposição para agir em situações específicas, né, ele faz parte da própria constituição da estrutura da sociedade brasileira. Ou seja, ele estrutura as nossas relações cotidianas, estrutura, na verdade, o funcionamento das nossas instituições, inclusive está na base de várias representações culturais muito abrangentes, que têm incidência sobre o nosso comportamento, de tal forma, né, que falar que o racismo no Brasil é estrutural é reconhecer, na verdade, que ainda que estejamos diretamente dispostos a combater o racismo, né, em nós e nos outros, né, não estamos isentos, por exemplo, de alguma forma reproduzirmos algo que está nas próprias estruturas da sociedade, seja como traços de cultura, seja como traços de comportamento político, seja como costumes e hábitos de tratamento entre as pessoas. De fato, temos isso sim, que está, inclusive, além do próprio funcionamento das instituições como falhas de funcionamento, né? Faz parte, de fato, da estrutura do Brasil. E esse é um ponto interessante. Eu queria fechar com a seguinte consideração, que também é do professor Silvio Almeida. Reconhecer que o racismo no Brasil é estrutural não deve jamais funcionar como uma espécie de salvaguarda, né, para os comportamentos racistas individuais, né? É reconhecer, na verdade, que os comportamentos e as atitudes racistas individuais estão dentro de uma estrutura muito mais ampla, né? Isso, na verdade, aumenta a responsabilidade de todos e cada um de nós pelo combate a esse tipo de traço tão marcante, né? Como bem falou a Thaís, né? Como parte da nossa própria formação, né? Sim, de uma discriminação tanto por questões raciais como étnicas. Isso. E quando nem mesmo as condições dentro do país oferecem proteção, é preciso partir. O número de pessoas que deixaram a nação de origem devido a conflitos, desastres, perseguições ou em busca de uma condição de vida diferente é cada vez maior. Facilitar a migração e promover a integração de imigrantes e refugiados à sociedade brasileira também é chave, segundo a ONU, para diminuir as desigualdades. Conheça agora o trabalho da Agência da ONU para Refugiados em parceria com a Casa Museu do Objeto Brasileiro para dar apoio a indígenas da Venezuela que chegaram ao Brasil nos últimos anos com a crise no país vizinho. Oko guarau kutai nawai delta makuriatam ohidu oko tatu comunizada no boho nuna kitane oko hoarau wahibakarau Morocanahia, o Sibuya vacuna oko. Morocanahia, o Sibuya vacuna oko. Morocanahia, aruborocuna oko. Siempre nos recordamos cada día
de nuestro origen, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, abuelas, de toda mi familia, pues cuando empiezo a trabajar con las artesanías. Que a coisa mais importante para o povo Guarau que está aqui é a identidade. Já vi muita gente trabalhando com buriti e trabalhando com essas fibras naturais, mas nenhuma com esses pontos que elas conseguem fazer aqui, né? Então, eu acho que isso é uma novidade que a gente colocou nas peças delas, a habilidade também delas produzirem isso. Então, há 5 anos eu já trabalho com grupos indígenas no Amazonas, tentando desenvolver projetos para eles. Então, esse trabalho de 5 anos, a gente mudou o mercado. O foco não é mais só as feiras de artesanato, as pequenas feiras na cidade onde elas vendiam e vendiam por um preço que às vezes ficavam trocando por roupa usada, por comida, né? E a ideia não é essa, é que a gente encontrar um mercado que possa pagar pelo valor do artesanato. A gente está produzindo essas peças em parceria, né, com a Acnur. Para a situação dos refugiados, eu acho que é uma grande saída se a gente conseguir chegar nesse mercado. Que nossa vida, pues, sea como el aire, que se van, que nadie lo detiene, que nadie hace que separes. Thaís, quem a legislação brasileira reconhece como refugiado e qual a diferença em relação a direitos entre eles e os migrantes? Atualmente, né, teve em 2017 houve a instituição da nova lei de imigração. Então eles consideram que o refugiado é aquele que vai sair das suas condições de viver naquele país onde ele nasceu, viveu, por conta de uma situação, de uma crise humanitária, seja por guerra, seja por fome. E o imigrante ele vai residir de forma temporária ou definitivamente. É o desejo dele fazer isso, enquanto que o refugiado ele é forçado a sair por condições que ele não causou, condições alheias até a própria vontade desse estrangeiro. E, Rogério, como essas políticas de refugiados podem contribuir com a redução das desigualdades? É interessante. Eu acho que essa sua pergunta é muito interessante, porque já que a gente está discutindo sobre um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que é o objetivo 10 sobre redução de desigualdade, me parece que é o item 10.7, a meta 10.7 desse objetivo, que fala especificamente sobre migrantes e refugiados. Isso, na verdade, coloca para a gente que, se estamos ainda distantes, né, da meta cujo prazo expira em 2030, né, de promover igualdade, de reduzir desigualdades entre os cidadãos brasileiros, ainda enfrentamos desafios muito grandes, né? Se pensarmos que a redução da desigualdade deve ser tomada em sentido muito mais amplo, a ponto de incluir também medidas efetivas, né, de solidariedade com aqueles que têm que migrar forçadamente, que é no caso dos refugiados. E me parece, né, a doutora Thaís pode me corrigir se eu estiver errado, né, me parece que o Brasil, de todos os países da América Latina, hoje é aquele que acumula a maior quantidade de pedidos represados de refugiados. Ou seja, ainda temos uma atuação lenta, né? E, né, a outra face disso me parece também muito cruel, mas que não é estranha a forma como tratamos nossos próprios concidadãos, né? É como incide sobre essa população que migra também um forte racismo.
né? Situações assim, e atitudes muito difíceis de ver, né? Mas é muito comum de enxergar, na verdade, o cotidiano dessas pessoas que migram por vontade ou por necessidade para o nosso país, né? E a maneira como alguns grupos, na verdade, setores até amplos da população, tratam de maneira discriminatória esses grupos, né? São duas coisas absolutamente lamentáveis. Isso, claro, que tem impacto sobre a forma como permanecemos uma sociedade desigual, para além, inclusive, da situação dos nossos próprios cidadãos, né? Para a forma como estendemos ou não a solidariedade de cidadãos para outros grupos que migram para cá. Sim, e Thaís, você estava falando há pouco sobre a nova lei de imigração, que está em vigor desde 2017. Ela trata desse movimento migratório como um direito humano. O que mudou com essa nova legislação? A antiga legislação, né, que é o Estatuto do Estrangeiro, ela era muito mais uma legislação burocrática, no sentido de, a partir desse estrangeiro no país, como é que a situação legal, né, a situação jurídica, tanto que nos primeiros artigos fala, estabelece a relação jurídica, né, do estrangeiro ou não, e hoje ela traz condições até de acordo com estatutos de direitos humanos com relação à migração, ela traz isso no seu escopo de lei, traz quem são os sujeitos dessa lei, né, não colocando estrangeiros como uma coisa só, como era no Estatuto do Estrangeiro. Então, ela faz imigrante, apátrida. Então, ela faz diversas classificações de pessoas que não são do nosso país, como elas são interpretadas a partir do momento que elas pisam no Brasil. Doutor Rogério, muito obrigada pela participação. Thaís, também muito obrigada pela participação na edição de hoje. E o Preservar a Lei fica por aqui. Até a próxima.